Boa tarde, acabamos de entrar aqui. Live hoje com Priscila Godoy, diretamente dos Estados Unidos. Bom, pessoal, hoje a live vai ser então com a Priscila Godoy, uma brasileira que mora nos Estados Unidos, na cidade de Denver. Eu e a Priscila a gente se conheceu através de uma amiga em comum, já tem alguns anos, e ela já esteve aqui em Jeri duas vezes, então a gente se conhece pessoalmente, também assim como a Camila lá da semana passada. E vai ser muito legal conversar com ela hoje. Ela vai contar como é que foi toda a experiência dela no processo de mudança para os Estados Unidos. Né? Estados Unidos, todo mundo que vai para os Estados Unidos precisa de um visto e muitas vezes é muito burocrático. Hoje a gente vai entender qual foi o visto que ela aplicou para estar lá hoje, tá bom? Vamos esperar ela entrar aqui. Deve estar entrando. Cadê esse outro fone? Deem um feedback, por favor, se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Oi, Alô? Pri! Oi, tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Você consegue me ouvir bem, sem eco? Tô conseguindo ouvir bem. E você? Eu tô te ouvindo bem também. Semana passada a gente teve esse probleminha com eco, né? Espero que hoje corra tudo bem. Eu vou só pedir que alguém que já esteja assistindo a live, dê um feedback se está conseguindo ouvir nós dois aí de forma clara, sem interrupção, problema nenhum. Tá escutando, Marco? Marco é meu irmão. Acabou de Ah, entrar. é? Ou então é minha mãe, deve ser um dos dois. É, deve ser Vamos minha ver mãe, porque aqui. ela não digita. Tá Ah, ótimo, legal. opa. Obrigado, Paulo. Paulo é meu amigo aqui. Bom, então vamos lá, né, Priscila? Diga. Priscila é uma super pessoa, um ser humano assim incrível. É muito bom ter sua Obrigada. amizade. Eu quero te agradecer antes de mais nada por ter topado embarcar nessa aventura aqui nesse projeto comigo, tá? De nada, eu que agradeço de você ter lembrado de mim. Imagina, foi a primeira pessoa que me veio à cabeça. Ah, que bom. Então, Priscila, conta pra gente a tua história, né? Para começar, antes de mais nada, no Brasil a gente ouve muita história do sonho americano. É Sim. muita gente que aí tentar a vida nos Estados Unidos porque ganha em dólar, acha que é mil e uma maravilhas. A tua história foi basicamente assim? Era um sonho americano ir para a América? Não, nem a minha vontade, nem a vontade do meu marido. Sempre a gente pensou em ficar no Brasil, fazer a carreira no Brasil e tudo mais, mas não sei assim se foi destino, o que que foi, só sei que a gente está aqui hoje, já tem 6 anos já, 6 anos? Essa parte eu não lembrava. sim. Na verdade vai fazer agora em outubro 6 anos. Então, ter ido para os Estados Unidos partiu do seu marido. Na verdade assim, ele trabalhando na empresa no Brasil. E ele sempre tinha contato com pessoas de fora que vinha para o Brasil para trabalhar e fazer reuniões e tudo mais. E ele começou a ter esse contato com eles, né? E daí, quando chegou um momento, eu sou professora de artes, e aí eu estava dando aula e um dia encontrei com meu professor, não, com um professor de inglês, né? Da minha cidade. E eu comentei com ele, eu falei, eu tenho vontade de fazer aula, tá? Aí ele, então vamos. E aí comecei a fazer aula com ele, mas assim, sem ter uma intenção, né? E, Tá. Isso antes de dar e viagem. isso antes da viagem.
Aí eu fiz acho que 1 ano e meio, 2 anos, mas eu sou meio. Para estudar inglês não me agrada muito, sabe? Então eu aprendi um pouco, mas não tanto. Aí quando chegou um dia, o meu marido falou: Olha, se por um acaso a gente tiver uma oportunidade de morar fora, você vai? Aí eu peguei e falei: Ah, por mim, o dia que você quiser, vamos, né? Ah, mas você não vai sentir, não? Eu falei: Olha, se eu tiver que chorar, eu choro lá, mas tudo bem, vamos. Aí aconteceu, acho que uns 2 meses depois, daí surgiu uma vaga, aí ele veio trabalhar para cá, que Ela aqui é a sede da empresa, tem uma seguidora perguntando qual é a sua cidade aqui no Brasil, Santa Branca, é interior de que é São São Paulo, Paulo, né? é, Então, é perto de mas São José dos Campos. essa história com seu marido, ele te sondou e um tempo depois aconteceu realmente ou ele já estava te fazendo ali meio que o convite para ir morar fora? Não, foi mesmo assim, uma sondagem, uma pergunta para ver se, porque se ele falou, se eu não quisesse, a gente ficava, né? E ele ia continuar onde que ele estava e assim, a perspectiva de melhora não ia acontecer, ia meio que ficar estacionado. Então a sua Aí, reação foi tranquila quando, enfim, aconteceu. Vamos mudar para os Estados sim, Unidos. eu percebi um certo susto, foi com a minha mãe, quando eu contei para ela, "Ih, mas será?" Porque nem o pai Mas quer aí o filho depois, longe de tranquilo. casa, né? E é Sim, com longe. certeza. E ela tá assistindo a gente. Qual que é o nome dela mesmo? Eu esqueci, Pri. Didi. A dona Didi eu conheci também, a gente se deu Isso. super bem quando vieram aqui para Jeri, né? Fez Ela aquela adorou. caminhada para Pedra Furada, muito guerreira. Isso mesmo. Saudades. É, Pri, agora explica aqui pra gente a questão do visto. Que tipo de visto você teve que aplicar para morar nos Estados Unidos? Para o seu marido, Ent- certamente foi muito fácil, né? Porque a empresa, eu acho que ela cuida de tudo isso. a gente teve sorte, porque a empresa cobriu tanto os, a, a organização de passaporte, essas coisas, e Você não visto, tinha tanto dele. passaporte? Eu já tinha passaporte, mas eu não tinha visto, né? Tá. Então a empresa fez tudo. Eu fui naqueles. É o processo normal de você ir na embaixada, tirar o visto, porque tem digital, tem um monte de coisa, né? E isso. Mas o trâmite de pagamento, essas coisas, a empresa bancou tudo, Você já graças está a há quanto Deus. tempo aí? Então, há 6 anos, quase 6. 6 anos. Nesse período todo, para quantos vistos você já teve que aplicar? Que eu acho que trocou, ou não? Não, na verdade foi um só, que é o L1, que é para ele, que é o funcionário da empresa, e L2, que é para mim, que sou esposa, né? Ah, entendi. Ah, eu achei que você tinha que trocar, tipo, a 1 ano, a cada 2 anos. Não, Existe os vistos que se renova e existe os vistos que, por é, exemplo, na verdade eu só renovei. Assim, mas é o mesmo. ele dura 2 anos, aí depois de 2 anos eu voltei para o Brasil, e, não, eu voltei antes, né, no meio do caminho, mas essa é questão de visto, eu voltei 2 anos depois para renovar. Aí eu renovei mais uma vez, né? Foram 2 vezes de renovação. Aí depois a próxima, a gente já, nesse intervalo de renovação, já chegou o green card e agora a gente não precisa mais pegar visto. E o Green Card, ele é basicamente o quê? Ele é tipo um RG, não é o passaporte, não é nacionalidade, né? Não, não. Na verdade, como se fosse um cartão de crédito, parece. Uhum. Na verdade, a E maioria dos países, eu não sei por que, que o Brasil ainda não adotou isso, mas a maioria é, das identidades do exterior são como um cartão de crédito, débito, né? Com todas as é, informações. e esse é um cartãozinho, e daí ali tem os dados pessoais, né? E, e é o famosinho que todo mundo quer ganhar. Ó, tem um seguidor aqui dizendo que quer ver o meu inglês, o Fábio Cabral, de São Paulo, teu conterrâneo. Quer O seguir a meu, o entrevista em meu, inglês? não, melhor não.
A Porque o Priscila é o meu é o seguinte, gente. essencial para a sobrevivência. A Priscila, a gente se conheceu, como eu falei anteriormente, através de uma amiga em comum aqui de Jericoacoara. É É, quase a minha irmãzinha mais nova, Giovana. a Giovana. Ela foi fazer intercâmbio, conheceu a Priscila na escola, né, de inglês. Sim, foi. Foi Só na que a Colorado Priscila ela School. não admite que ela fala inglês mesmo falando, né? Verdade, é isso Dizendo mesmo. ela que é insegura. E Verdade. aí ela tem muito problema com frio. Então, no inverno, ela para de frequentar as aulas por causa do É, frio. eu sou aluna de verão, e ainda esse verão eu nem fui. Mas na semana Fiquei- que vem, a minha entrevistada vai ser do Reino Unido, da Inglaterra. Ela, ela tem mais experiência, assim, então a gente pode fazer alguma coisa em inglês, Fábio, para Ah, você. legal. Ela me ajuda. Pronto. Então, Priscila, tem uma curiosidade, né, muito interessante que eu fiquei conhecendo por sua causa, Diga. que é a possibilidade de um pet, um cachorro, se mudar para o exterior. É, e ela tá até aqui no meu pé. Mostra ela pra gente, pode? Peraí, deixa eu pegar aqui. Vem, Melzinha, vem, Colin, vem. Aqui, ó. Aqui. Say hello, Bell. Aqui, ó. Hi. A Mel fala português ou inglês? Ou é bilíngue? Ela entende tudo em inglês, acredita? Sério? Aqui, Olha ó. só, pra vocês Aqui, verem que olha aqui, até... aqui. Olha Olha lá. só. Ela se arrumou pra live ou ela vive assim? Também. É que hoje ela foi no médico, daí eu tive que arrumar o cabelinho dela. Entendi. Qual que é o processo para levar um cachorro para fora para ir? Então, primeiro tem que ter todas as vacinas, né, que necessárias. E aqui nos Estados Unidos, a gente chega com as vacinas e faz um pedido na Secretaria da Agricultura no Brasil e eles emitem um certificado para ela viajar. Só que tem que ser de acordo com a data da passagem, porque ela tem uma duração de no máximo 5 dias, 5 ou 7 dias, mais ou menos assim. Então, se você ultrapassar, ela não consegue entrar, né? Então tem que Entendi. ter esse tempo, certo? Ela Mas viaja em quando cima? chega. Oi? Ela viaja em cima ou no bagageiro? É, ela é pequenininha, então ela consegue ir com a gente em bolsa, né? Dentro Sim, do avião. E daí eu dou um remédio para ela dormir e tudo. Mas assim, vamos supor, se a pessoa quiser viajar com o cachorro e só a passeio, não vir para morar, aí teria que ter esse pedido para chegar até os Estados Unidos. Aí fica a viagem aqui, daí quando tá para voltar, você tem que ir no veterinário da cidade que você tá, fazer uma avaliação do cachorro e daí eles vão te dar um certificado e esse certificado você manda para uma secretaria da agricultura também aqui dos Estados Unidos para poder voltar para o Brasil, porque a validade ela é pequena. é complexo ou numa cidade como São Paulo é mais acessível para fazer todo esse procedimento de trâmite, né? Eu faço tem no aeroporto, né, internacional lá de Guarulhos, e agora também você pode fazer pela internet. Você faz todo o pedido, a única coisa que você tem que levar no veterinário para ele fazer uma avaliação, para emitir certificado, tem que ser de clínica todo com CNPJ, tudo certinho. Sim. Você já tinha ido alguma vez para os Estados Unidos ou para fora do país? Não, eu fui para os Estados Unidos, não, eu fui apenas para Argentina. Foi acho que em 2012, mas eu fui de navio. A Foi antes passeio de mudar, foi né? antes. É. E foi a única cidade. Daí depois já direto eu vim para cá. Aí uma semana depois a gente já foi viajar para uma cidade vizinha aqui Você do. começar a explorar o território. Mas assim, por causa do serviço dele, que ele sai fazer em feiras, essas coisas, né? E Uhum. na época ele saía bastante. Então, como eu tava sozinha, eu falei, eu não vou ficar não, eu quero ir também, né?
Aí acabei conhecendo, que é esse que eu gostei bastante, que é Nashville. Muito legal, cidade. Que é pertinho aí. É, e você que gosta de música, vale a pena conhecer. Oh, É, queria vai muito sim. conhecer Denver. Como é que foi a sua imigração, a sua chegada na alfândega americana? Seu marido já Então, tinha ido, né? já tinha ido, daí ele voltou para o Brasil para a gente arrumar as coisas, né? Porque Ah, no processo da mudança ele foi antes? foi. Ah, não, que eu Ele me fi- referia a ter ido antes para os Estados Unidos, a trabalho, a passeio. Ah, Como é que não, foi a ele mudança? foi. Ele veio para cá para fazer entrevista, porque mesmo sendo a mesma empresa, ele teve que fazer entrevista aqui, né? Para eles Sim. conhecerem se realmente vale a pena contratar e tudo mais, né? Daí ele veio para cá, ficou uma semana, aí depois ele voltou, daí deu a entrada nos papéis, questão de visto e tudo, porque ele tinha visto de turista, porque ele viajava só a trabalho, né? Então era É pouco. que é o B1 e o B2 permite turismo e negócios, né? É, daí o meu já foi direto o L2, porque daí ele já estava praticamente empregado, então ele já. E na verdade ele foi transferido, ele trabalhava no Brasil, transferido para Denver, né? Então foi expatriado, né, que fala. Sim. O visto L2, que, que era o seu inicial, ele te permitia fazer alguma coisa ou você tinha que somente ser a esposa do lar e ficar em casa? Não, eu poderia trabalhar se eu quisesse. Tá. E o Green Card, hoje em dia, ele já te dá maiores leques de opções, né? Você pode, digamos Sim, né? assim, que agir Eu como um posso cidadão trabalhar. americano. Sim, é. Tanto Pode é votar que. ou não dá direito? Não, votar não. Votar não. Tá. Essa é uma das poucas Votar. exceções, então. Tem umas paradinhas também que não pode, como o pessoal pensa que aqui no Colorado o uso de maconha é permitido, né? Uhum. Mas para turista e para pessoas que é de outro país não pode, Ah, então é só para americanos. só para os residentes. Porque assim, se a polícia estadual te pegar, é uma coisa, né? Ele até que não vai falar nada, mas o federal não pode. É Daí o federal, muito ele pega e curioso. prende. É, Sim, como eu não consumo mesmo, então para mim eu tô tranquila, não pega nada. sim, sim. E como é que foi o teu processo de adaptação? Porque, assim, uma coisa é a gente estudar inglês por anos. Tem gente que começa a aprender inglês desde os 4, 5 anos, passa a vida inteira fazendo curso ou indo à escola. E quando chega num determinado país de língua inglesa, a realidade é totalmente diferente, né? Sim, eu Você percebi assim estudou que eu, 2 anos, você eu falou. conseguia entender, mas alguma coisa, mas assim, bem pouco pela questão do sotaque. E a questão da gíria, porque eles falam, vamos supor, yes, eles não falam yes, eles falam yeah, yeah. Sim. Então, cada hora sai um som diferente e confunde bem, né? E a E sua imigração foi sozinha ou precisou de alguma ajuda? Como é que você saiu? então, na primeira vez que eu vim com ele, ele chegou com, assim, é um calhamaço quando você vem trabalhar, além do seu passaporte, ainda tem um calhamaço de papéis que você tem que passar para a imigração, para eles lerem, olharem e tal. Aí, como eu estava com meu marido, tranquilo, né? Mas Uhum. o que acontece comigo de vez em quando é quando eu vou viajar sozinha e eu tô com a Mel. Porque como um cachorro não tem como a gente falar, fica quieto, e ela, pelo menos, é Aham. terrível, ela late pra caramba. Acho que todo Aí sempre maltês. você tem uma conhecida que tem, né? E Sim. como eles latem demais, o que acontece? Quando você está entrando no DIA, né, que é onde passa na imigração, sempre tem cachorro fazendo o trabalho deles, né? Sim. E acontece da Mel latir, porque viu outro cachorro, ou então sentiu o cheirinho, vai latir. E Aí vai eu. pro maltês não importa, né? Se ele é desse tamanho, o cachorro pode ser do tamanho de um elefante, ele vai latir.
vai latir. E ainda enfrenta. É, Aí, o que que acontece? E aí vai eu, cachorro, mochila, tudo, passa tudo na frente. A primeira vez que aconteceu isso comigo, eu falei, nossa, que legal, porque eu tô com um cachorro, é igual filho, né? Tá com filho, passa na sim. frente. Mas comigo não, eu falei, eu não tenho filho, então foi cachorro. A hora que passei, aí já veio assim, dois, três guardas do meu lado, e já falando inglês, e na época eu entendia muito o alemão, né? Aí eu falei para o rapaz que eu falava português, que eu não estava entendendo. Aí ele pegou, ele vai em um determinado lugar, traz um livro, parece um testamento, assim, bem grandão, coloca lá na área do português, daí eu li que eles iam me levar para uma salinha à parte. Ah, tudo bem, né? Aí fui. Nossa. Aí quando chegou lá, a moça, do Só jeito que uma fala, pausa aqui. É um livro que é em vários idiomas, né? As mesmas isso. frases. E É, aí, lá ele vai folheando até chegar à tua língua, daí ou ele eles meio viu que lá. identificam? Sabe? Não, eu falei que eu falava português, né? Ah, Português. tá. Aí ele pegou o português, abriu na página e eu li o que ele estava querendo dizer, né? Que eu tinha que ir para uma salinha que eles iam não é investigar, como é que fala? Entrevistar. Entrevistar. Aí, como não tinha ninguém que falasse português, ela pegou simplesmente, ela falou assim, eu vou, é, eles de luva, né? Eu vou passar a mão na sua cabeça até embaixo do pé para ver se tem alguma coisa de droga, porque o cachorro deles latiu, é sinal que alguma coisa tem de droga, né? Daí, mas na verdade não é, porque o maltês é um triste para latir. Aí fui eu para a salinha. Aí, como ainda não, a moça não tinha falado nada, né? Do jeito que eu cheguei, assim, já foi tentando arrancar a roupa. Eu falei, eu acho que tem que tirar a roupa para ela olhar, né? Aí foi aquele, não precisa tirar a roupa, não precisa. Aí, beleza. Aí ela foi lá, passou e tal. Aí investigaram tudo. Aí olharam a minha mala, olharam o cachorro, porque quando a gente entra com o cachorro no DIA, tem o lugar que você passa que é o raio-x, né? Uhum. Então, você levanta a mão, abre a perna e o raio-x passa e vê se você está carregando alguma coisa errada, né? Mas eu, como estou com ela, eu não posso fazer isso, não posso entrar no raio-x. Aí eles passam num setor separado que passa um papelzinho na mão para saber se tem alguma coisa. E como o cachorro tinha latido, deu esse perrengue um pouquinho maior, né? Aí teve atraso no voo, aí olharam minha mala, que já Mas estava por sua dentro do. causa, Tudo por causa do você cachorro, porque conseguiu latiu. atrasar um voo internacional? Consegui. Detalhe, então, sendo assim, você fez uma escala em uma outra cidade dos Estados Unidos antes de Sim. chegar em Denver. Foi em É. Detroit? Não, geralmente é Houston ou Dallas que a gente pega, mas tem vários lugares também. Uma vez foi no aeroporto de Nova York, só que não é o do centro de Nova York, é de uma O, cidade o vizinha, John que eu F. não Kennedy, lembro. né? É um Isso é. outro. E daí sempre tem. O perrengue também acontece nessa questão de estar com o cachorro, porque quando é no voo internacional, que seria aqui, né, e dos Uhum. americanos, o pessoal do comissário de voo, o piloto, todo mundo vê que é cachorro, ai que belezinha, deixa eu ver, e põe a mão e brinca, tá. Quando chega no voo, que é de voo de Brasil, né, Estados Unidos, Brasil, aí Sim, a tripulação é brasileira, além do pessoal que vai para o Brasil, porque a maioria está voltando de viagem. Aí a sim. única coisa chata é que eles ficam assim, nossa, tomara que esse cachorro não fica latindo a noite inteira, porque eu quero dormir, sabe? É totalmente diferente. Aqui o cachorro faz parte da família. No Brasil, o cachorro é aquele que guarda a casa. É, isso é chato, realmente, acredito. A gente fica É, incomodado com um incômodo desnecessário da pessoa. Porque uma coisa, o cachorro não pode viajar dopado, né? Mas sim, ele é. pode tomar um remedinho que tranquiliza um pouco, deixa ele É, menos eufórico, né? tem, tem.
E também o que aconteceu logo que a gente pegou a Mel foi que o chefe dele chegou e falou assim: Ah, que legal, Clóvis, parabéns, aumentou a família. Aí o Clóvis, nossa, não fiquei sabendo que a Priscila tá grávida. Será que ele tá me perguntando? Aí ele falou: não aumentou, não, né? O Clóvis respondeu. Aí o cara falou assim para ele, meu chefe, falou assim: Não, lógico que aumentou. E a Mel? Quem que é a Mel? A Mel não faz parte da família? Aí o Clóvis, tá bom. Daí Como é que ele pode ter esquecido da filha? daí que ele lembrou, falou, nossa, realmente o pessoal aqui tem o cachorro como da família mesmo, como se fosse um filho, né? Pri, eu acho que você almoçou aí agora há pouco, né? Porque o Foi. horário É, é quase 1h30 da tarde, aqui no Brasil é 4h30. Essa sim. xícara, eu tô tomando meu café aqui, que é indispensável, a Giovana trouxe para mim daí. Ah, que legal. Então ela é made in Denver. Na verdade, ela foi Isso. feita na Tailândia, mas foi comprada em Denver. É. A Então a maioria América, vem ela... da Tailândia, da China. Até as pessoas acham assim, ai, quando você for para o Brasil, leva para mim tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas eu falo assim, gente, é da China, a mesma coisa que tem aqui, tem aí. A diferença é a questão de preço, né? Mas não é produzida aqui nos Estados Unidos. Agora está com uma cara que vai dar uma melhorada, que eles vão começar a voltar a produzir coisas daqui, né? Para não Como ficar é dependendo que... muito da China. Sim, claro. Como é que foi para você esse processo assim de chegada num país onde a língua é nova, onde você ficaria basicamente sozinha, porque o seu marido trabalha diariamente, né, É. fora de casa, então tem toda uma questão ali, eu só e a minha cachorra, ela é minha única companheira. O que eu vou Então, fazer? Vou fazer aula de inglês? Vou procurar algum curso? Trabalho? O que eu faço da minha vida aqui? eu como sou professora de artes e gosto muito de fazer artesanato, né, mexer com cozinha, essas coisas, eu procurei no início, para adaptação, começar a fazer essas coisinhas, porque é meio que uma terapia para qualquer pessoa. Aí no início. Aí depois acho que eu cheguei em outubro de 2014 aqui. Aí quando isso já estava começando o inverno, né? Então, assim, 1 mês, 2 meses que eu fiquei aqui, foi assim terrível, porque quem só vê o sol, de repente começa a ver neve, isso pega, né? E você não tinha Aí, visto ainda? Ou em Buenos não, Aires? não. Foi em Buenos Aires que você teve? Na Argentina? Eu fui na Argentina, mas eu não. Não Eu era fui no frio na verão. época. Não era frio. Então não cheguei a pegar frio. E daí foi assim muito estressante para mim. Chorei bastante, mas depois o tempo foi passando. Aí quando chegou no verão, eu fui para a escola. Daí eu não lembro qual dos anos que foi que a Giovana veio aqui, né? Mas nesse meio tempo eu comecei a ir só no verão, só no verão. Na primavera, começava a chegar a primavera, eu já brilhava o olho e eu falei, vou pra rua, A né? Giovana Mas no foi em começo, 2015. 2015. Então daí 2015. no... Foi essa época que foi no verão, que mais ou menos ela pegou um pouco de inverno e um pouco de verão, né, aqui. Não, logo que ela E, chegou aí, ela não suportava o frio. Tinha que estar dentro de casa, no aquecedor, e mesmo assim, com 1.001 roupas sobre ela, ela sofreu. então, aí ela falava pra mim que não, que tava bom. Ela Pra ela falava. sempre tá tudo bom. Ela não gosta de É. incomodar mesmo, não. Aí nisso eu comecei a ir só no verão fazendo aula. Aí comecei a melhorar, mas assim, eu não. A minha intenção não é ser, quando voltar para o Brasil, ser uma professora de inglês. Não é minha vocação, não gosto mesmo. Então, o que eu aprendi é mesmo o essencial, porque eu vou lá na loja, eu vou no supermercado, às vezes converso com alguém, mas como eu não sou assim muito de muito papo, eu converso mais com quem realmente eu tenho amizade. E então para mim não faz muita diferença se eu consigo falar tão bem, né, como uma professora. Isso para mim não ligo muito. Tá, mas entrando aqui no mérito, inglês é essencial para mim, no caso você. O que você fez no início ou que você faz ainda hoje para tentar melhorar cada dia mais o teu inglês? Ou se você
já, tipo, mesmo tendo, você tem um pouco de vergonha para falar, Sim, né? Porque eu acredito, te conhecendo, que você fala, deve falar inglês super bem. Só que você não assume isso, né? sim. Então, o que você faz assim para de repente tentar melhorar? Ou se mesmo não admitindo, você já consegue não ter problemas com o inglês? Sim, eu consigo. Eu vejo assim que para mim o problema é o vocabulário, isso que pega. Igual hoje de manhã eu fui levar ela no médico, eu consegui conversar com a médica tranquilamente. Só que no meio da conversa falta uma palavrinha que daí enrosca. Daí eu pego, falo pro Clóvis, né, que é meu marido, falo, ai, termina de falar o que eu tô querendo dizer. Aí ele vai lá e me ajuda, né? Mas o dia que eu tô sozinha, aí eu vou lá e me viro e saio com o que eu quero fazer, entendeu? Em Então eu casa vejo é só assim, português. só português. É. Às vezes eu Você, cutuco meu marido de querer para falar com ele, né? Ele fala duas, três frases e acaba, esse negócio de marido é complicado. né? Assim Eu mesmo. tenho uma amiga que mora na Austrália que ela foi para lá tipo, com um básico de inglês também, para começar a estudar, só que o marido australiano já falava português. Né? Aprendeu por causa dela. Então, antes dela ir, ele já tinha um nível fluente de português. E hoje em dia, mesmo os dois já, né? Ela já aprendeu inglês também, mas o que predomina em casa sempre é o português. Mesmo É, sendo lá. Eles não conseguem ter essa didática, esse compromisso de, não, só inglês aqui. Que eu acho que o interessante é você manter a língua local, estudar a sua ali um pouquinho, um tempinho por dia para não se perder, porque muitas pessoas têm esse problema. Vou é, para fora, não tenho muito contato com o meu país, eu acabo me perdendo. Às vezes as pessoas acham até que a pessoa está se mostrando, ou que está negando as raízes, mas na maioria das vezes não é. A maioria das vezes você é, realmente está num outro idioma ali no dia a dia e acaba esquecendo uma coisa, falando errado. Porque em línguas é, como o inglês, por exemplo, ela é menos complexa que o português, então alguns verbos de ligação não existem, então se você for traduzir ao pé da letra, fica descontextualizado, né? é. Mas no início que você tipo saía com seu marido e você precisava falar inglês, você tinha vergonha de falar na frente dele? Ainda tenho, até hoje. Quando eu vejo que ele tá do meu lado, eu fico mais quieta do que falo, entendeu? Às vezes ele faz sacanagem comigo. Ele fala assim, vamos supor, vai numa loja. Ele fala assim, eu vou lá no setor masculino e eu tô no feminino. Aí, Ah, para eu poder falar, né, fazer uma pergunta, pedir alguma coisa para alguém, daí ele fica lá de longe olhando para ver se realmente eu tô conversando, sabe? Mas já hoje em dia já não é um problema. Eu vejo mesmo só a questão de o vocabulário que falta um pouquinho, mas eu procuro, quando eu estou fazendo meu serviço aqui, eu procuro colocar no YouTube com aula de inglês, pessoas que são daqui, que falam, né? E eu fico sim. escutando, fico seguindo para poder escutar mais, né? E É, agora eu fiz um e-commerce de roupa de cachorro, então as pessoas começaram a conhecer meu trabalho e agora elas começam a perguntar sobre as roupinhas, sobre as coisas que eu faço para cachorro. Então eu estou começando tendo que forçar, né, eu forço a responder, né? Então assim eu comecei a escrever um pouquinho mais. isso tudo online, né? É online, né? Nada pessoal. Sim. E depois de 6 anos morando nos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, de uma forma, digamos, tranquila, como é que você viu a pandemia chegar aí? Eu vi assim, Coronavírus abençoado que não foi embora ainda. eu vejo assim que aqui para mim não mudou muita coisa, porque eu já estava dentro de casa, então não, assim, eu faço tudo que eu tenho que fazer, eu faço dentro de casa, preciso sair. Já o meu marido que modificou um pouquinho, porque antes ele trabalhava no escritório e agora ele passou a trabalhar 3 vezes por semana em casa, duas na empresa, e uma semana sim, uma semana não, vira, né? Muda. E Sim. para ele mudou bastante. E também essa questão do vírus é que muitas pessoas
pensaram que não era nada, né? E Acabou não tomando uma se, proporção muito grande, né, de tudo. e não se precaver, né? A pessoa continua indo no supermercado, abre garrafinha de suco e já vai tomando, não, não se preocupa se está ali sujo ou limpo, né? Isso mesmo. E são hábitos que muitos não, a gente não Não, tem que não fazer, seguem né? protocolos, né? É, Tem muito brasileiro em Denver? então, tem vários grupos de brasileiros em Denver no Facebook e eu tenho percebido que tem bastante gente. Antigamente aqui quase ninguém fazia brigadeiro, agora todo mundo faz brigadeiro e para vender, pão de mel, comida brasileira. Antigamente só tinha um Uhum. lugar, né, que fazia, que era um restaurante. Agora tem acho que uns 3 ou 4. Você sabe que Então, eu tô falando em comida tipicamente brasileira, né? Tem coxinha aí? tem, tem. Eu tô completamente, assim, viciado em fazer panqueca. Se eu pudesse, eu Ah, fazia é? todos os dias, né? E a gente comentou, eu comentei com você esses dias numa conversa do maple, né? Que é o xarope, que Eu é vi muito no difícil de encontrar supermercado, aqui. Você viu? vi, agora eu encontrei. Eu não comprei porque não gosto, mas eu lembrei de você na hora. E aí eu faço a panqueca, aquela tipicamente americana mesmo, e falta o maple. E agora eu aprendi a fazer uma receita que chega mais próximo do gosto, que é com maçã e água e açúcar eu deixo reduzir lá. Eu tô falando com uma chefe de cozinha, então eu tenho que usar Sei. os termos adequados, né? Eu Quando eu faço for, uma... eu não sei quando eu vou, mas quando eu for eu levo um para você de presente. Ah, obrigado, vamos lá. Então, eu deixo reduzir lá e depois deixo mais ou menos assim numa... Acho que um pouco mais... na textura um pouco mais além do mel. Porque o mel fica Ah, ainda tá. muito líquido, ela é mais... um pouco mais Grossinha. consistente. Mais grossinha, fica muito gostoso. Eu E aí tô cheguei a comendo, eu lembro experimentar só... uma vez, mas eu não gostei, não é meu paladar. Eu gosto mesmo de chocolate, fruta, sabe? Sim. Vocês aderiram ao típico café da manhã americano no dia a dia ou vocês, apesar dos anos, são totalmente voltados ainda para a culinária brasileira? Não, a comida brasileira é o que prevalece aqui. Porque tem Assim, a os gente come tradicionais fora, tudo. panquecas, waffles, né? Tem É. 2 tirinhas de bacon com ovos. O Clóvis até gosta, mas eu já não me adaptei, não. Uma coisa que eu nunca comi e não consigo imaginar o gosto é o sanduíche de pasta de amendoim, que é com pasta de amendoim um lado do pão e no outro é geleia, né? É, Eu acho que eu. os dois, não sei se os dois gostos se batem, se Assim, completam. a pasta de amendoim eu experimentei, gostei. Porque eu gosto de bolo de amendoim e tal, então é gostoso. Mas já com a geleia eu nem quis experimentar. Pri, e voltar para o Brasil é algo conversável entre você e seu Então, marido? a, Ou ninguém a, pensa? então, na verdade, a nossa. Quando a gente veio para cá, era para ficar só 2 anos. E daí, quando completou 2 anos, eles fizeram a proposta para ele ficar, porque, como é expatriado, ele teria que voltar para o Brasil, porque ele trabalhava ainda na empresa no Brasil, né? Ele Sim. só foi transferido para cá. Daí, quando deu os 2 anos, a empresa convidou, se ele perguntou se queria ficar, né? E aí ele veio perguntar para mim, ó. Daí eu brinco com ele, eu falei, você foi um mentiroso comigo, né? Porque você falou que era 2 anos e voltava, né? Mas no fim, daí eu falei, agora não, agora vamos ficar mais um pouco e daí agora, assim, a gente vai vivendo, né? E a hora que ele se aposentar, que eu acho que tem mais uns 10 anos aí, minha mãe, se estiver escutando, ela vai falar, não acredito que eles vão ficar tudo isso. Mas essa Mas, história da renovação, ela aconteceu exatamente ao final do contrato de 2 anos ou antes um pouquinho já vinha sendo conversado? ele não me contou nada, né? Mas eu Ele imagino sabia que de foi. tudo. Eu imagino que ele já sabia, assim.
E daí, quando ele foi convidado a continuar, aí a gente, daí ele veio conversar comigo, comentou tudo, né? Daí eu falei, ah, não, fica aí, a gente já tá aqui. Agora que eu tô começando a me habituar, né? E Sim. aí, daí foi a hora que a gente acabou até mudando, que antes morava bem no centro da cidade, assim, era na mesma rua que ele trabalhava, e aí depois a gente mudou para um outro lugar, uma casa melhor, e a gente vive aqui, e daí ele vai para downtown, vai trabalhar e tudo mais, é bem rápido, 15 minutinhos de ônibus, o ônibus para na porta. O interessante de ônibus aqui é que você não tem ticket, você tem um aplicativo no celular, que daí você compra pelo celular, chega na hora você mostra e o cara deixa de você entrar. Olha só que prático. Com É, cartão de e se, crédito. com cartão de crédito. Mas você mostra o celular, né? E pelo aplicativo ele já sabe que você pagou. Já E se pensou, caso. Brasil? Andar de ônibus pelo É, cartão de crédito? é. E se você quiser pagar, você tem que pagar com o dinheiro certo, trocadinho, porque ele não te dá troco. Se você tiver, vamos supor, a passagem custa 2, se tiver uma nota de 10, você tem que pôr os 10, ou então você vai a pé, porque ele não vai te dar o troco, ou então você vai perder o dinheiro. Entendi. Então essa história do aplicativo é até uma jogada de marketing, né? É, Muito boa, mas é legal, porque você não precisa ficar andando com dinheiro, né? claro. Você anda com o seu celular e você paga tudo com o celular. E quanto tempo você, agora que você está com o Green Card, que vocês estão com o Green Card, quanto tempo vocês têm para pedir o passaporte americano, se quiserem? Que é a cidadania, né? Parece Isso. que é depois de 10 anos. Green Card, 10 anos depois. O tempo que de 6 anos já não conta, né? Não, eu acho que não tenho certeza, mas eu creio que é 10 anos a partir do momento que você pega o green card. Então você vai ficar aí esses 10 anos. Espero que a dona Didi não me ouça. E antes de vir embora, aplica para essa cidadania, porque é um passaporte poderoso, né? Tô Então, brincando, isso é uma questão que você que decide. a cidadania é interessante, porque se você quiser tirar, você tem que saber falar inglês fluentemente e ainda cantar o hino dos Estados Unidos no pé da letra. Perfeitinho. É. Esses dias eu estava vendo uma cerimônia de cidadania da Inglaterra. Foi muito, muito tranquilo, os oficiais todos rindo dos erros que os participantes faziam. Ah, E é? todo mundo passou. Ah, que legal. Diz que aqui Achei não, diz que legal. aqui é bem São rigoroso. mais rígidos, né? É, até eu acho interessante quando tem show de música ou de motocross, seja o que for. A primeira coisa que eles fazem é cantar o hino nacional, né, o hino deles aqui, Sim. e o hino americano, e todos com a mão no peito, em sinal de respeito, todo mundo de pé, desde uma criancinha até aquele mais idoso, ninguém fica sentado. É Muito um patriotas, respeito. né? Isso está precisando no Brasil, né? Porque faz muita falta Precisamos. isso. Sim. Então, Pri, acho que a nossa live foi muito vantajosa. Nosso tempinho aqui Que já pena que rodando. acabou, vamos continuar. Pois é, bem rápido. Quem sabe a gente não faz uma parte 2, né? Vamos ver. Mas as principais informações aqui a gente conseguiu coletar, transmitir para as pessoas. Te agradeço muito mais uma vez por ter aceitado esse convite. A live ela Que vai bom. ficar disponível aqui, né, no IGTV, então quem não pôde acompanhar agora ao vivo vai poder acompanhar lá depois. Seus familiares também, acredito que vão estar todos curiosos para dar uma olhadinha. E Sim. semana que vem tem mais uma live no sábado com uma brasileira, dessa vez é do Paraná, é a Isabelle Fogaça. Então, primeira live a gente teve a Camila do Ceará, a Priscila de São Paulo e agora a Isabelle do Paraná. Promete Legal, essas daí semana lives, que viu? vem eu assisto. Pronto. Inicialmente a ideia, né, era uma coisa pequena, mas aí a gente já está conseguindo uma proporção um pouco melhor também, então acho que vai longe. E é importante, porque as pessoas têm curiosidade de saber como que a pessoa vive,
como que foi para chegar até onde chegou, né? Porque, assim, às vezes o teu amigo, o teu vizinho, ou até um primo, alguém bem próximo, sabe que você está aí, mora aí, mas às vezes as pessoas não imaginam o processo que teve por trás de tudo isso, as É, dificuldades, né? No seu caso, no caso da Camila, que é da semana passada, foi muito fácil para vocês duas, pela questão de vocês estarem indo acompanhadas de pessoas que já tinham uma porta assim mais aberta, um direcionamento mais centralizado. sim. Mas a exemplo da semana que vem, por exemplo, já foi um pouquinho mais complicado. E é isso que a Isabelle vai contar pra gente. É. Mas é que foi tranquilo e graças a Deus eu me adaptei. No início foi bem difícil, mas agora tá tranquilo. Até a Mel tá falando inglês, então tá tudo ótimo. Tá latindo Já, já, inglês. já tá latindo em inglês. Que Até ótimo, viu? a médica hoje mesmo ela falou: Nossa, essa menina é muito agitada. Eu tento mexer nela, ela não deixa. Eu falei: Ai, só tem uma pessoa que consegue lidar com ela, que foi a que deu que quando fez foi a parteira dela, né? Mas o Sim. restante, ninguém põe a mão, não. Terrível. Então, Pri, muito obrigado. Eu Excelente que final de agradeço. tarde para você. Para Aqui, que você bom que está também. coincidindo, né, esses horários. Aqui eu era tarde semana passada para a Camila, eu tive que desejar um bom final de dia. Então, excelente final de tarde para você. Mais uma vez, de coração mesmo, muito obrigado. De A gente vai se nada. falando e eu E espero que quando você quiser, possa. é só chamar. Tá bom. Eu espero que você possa acompanhar as próximas lives. Isso, legal. A gente Tchau se para fala, tá você. bom? Tchau, grande Tchau, beijo. beijo, beijo, beijo. Então, pessoal, essa foi a nossa live de hoje. A gente conversou aqui com a Priscila lá em Denver, nos Estados Unidos. Semana que vem a gente já vai ter a Isabelle Fugassa aqui, que vai contar um pouquinho da experiência dela lá na Inglaterra. A Isabelle é mãe, foi para a Inglaterra logo depois que teve uma filha, então criancinha de colo pequena ainda. Vai ter uma história muito interessante aí para a gente poder se inspirar. Com várias dicas. Eu vou deixar tudo aqui nos próximos stories para vocês. Vou fazer a publicação também, divulgando a live dela. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Então, o intuito é basicamente esse. A cada live, cada uma das pessoas que estão residentes nesses países contarem as suas histórias. Se teve grau de dificuldade, no caso aí da Priscila foi quase nulo, né? O grau de dificuldade dela, ela teve toda uma assessoria por parte da empresa do marido. A Camila, na semana passada, por conta do namorado que era nacional do país que ela está morando. Então, foram histórias muito fáceis, mas cada um tem a sua história diferente, né? Vão ser coisas distintas que a gente vai aprendendo aí a cada sábado. Nessa primeira série, que é o Visa Experience. Então, hoje foi o episódio número 2. Semana que vem, Isabelle Fogaça aqui com a gente. Muito obrigado. Bom fim de tarde para todos vocês. Quem não assistiu, vou postar agora mesmo lá no IGTV, tá bom? Marquem os amigos, repassem para os familiares e vamos passar o máximo de conhecimento que a gente puder. Boa tarde para vocês. Tchau, tchau.